O meu nome é Maria Geralda dos Prazeres. Fui nascida e criada aqui em Itabira. Sou uma menina que venho de origem de vila, morei na Vila Conceição. Vila Conceição era uma vila técnica de operários da Vale, exclusivamente de operários da Vale. Essa vila ficava num morro que não existe mais, que é a Serra da Conceição, né? E nessa vila, as crianças eram filhas de todo mundo. Todas as mulheres eram Marias e todas as Marias eram de alguém. Maria de São Antônio, Maria de São José, Dona Raimunda dos Zé Prazeres. Então, vindo de vila, a gente foi criado num lugar de muito espaço, de muita liberdade, né? E quando a gente cai no mundo, o mundo para a gente já não é uma novidade mais, né? E eu sou professora de séries iniciais, né? E sou efetivada na prefeitura, na Secretaria de Educação, sou locada na Secretaria de Educação. E os meus pais, a minha mãe é de Poema e o meu pai é de Senhora do Carmo. Tudo juntinho ali. Olha, a educação é uma chave que ela abre todas as portas. Sem educação, não há cidadania. Porque através da educação, a gente aprende a lidar com todas as outras transformações. Ser professor é ser transformador, sabe? Então, quando a gente está numa sala de aula, seja nas séries iniciais, seja nas séries finais, seja numa sala de faculdade, nós estamos a cada dia transformando o mundo, transformando a pessoa, para lidar assim com as transformações do mundo, né? Parece assim um trocadilho, mas não é não, sabe? Então, eu como professora, graças a Deus, me sinto muito privilegiada de ter nascido professora, que o professor ele já nasce. O professor ele já nasce, ele vai moldando esse sonho com o tempo. E aí quando ele chega na sala de aula, ele realiza esse sonho, tá? E na sala de aula, a gente mais aprende do que ensina. Estamos ali lidando com pessoas diferentes, cabeças diferentes, de famílias diferentes, de origens diferentes. O mundo ele está numa transformação muito grande, porque antes você estava na sala de aula, alguns anos atrás, você estava ali com pessoas das famílias que você conhecia. Não, hoje nós temos alunos venezuelanos, temos alunos paulistas, temos alunos de todos os cantos. Então, a educação é a transformação básica de qualquer sociedade, principalmente na cidadania. Porque, através da educação, nós podemos passar para as crianças o que é ser cidadão. O cidadão, ele precisa, necessita de ter cidadania. Eu comecei a escrever mesmo, de me jogar no papel, porque é assim, um escritor, poeta, poetisa, ele se joga no papel. Parece que é uma coisa que vem formigando, que vem enchendo, que vem enchendo, que vem enchendo. Aí você fala, não, eu tenho que pôr para fora. 12 anos. Eu tenho poemas e poesias que eu escrevi aos 12 anos de idade. Eu tenho um poema que, hoje eu leio esse poema, eu fico assim, eu escrevi isso há tanto tempo e isso está acontecendo agora. Tem vários, sabe? E ultimamente eu tenho me libertado muito de mim mesma. Porque quando você escreve e você coloca num papel, o sentimento já não é seu mais. Quando você escreve, você está dando às outras pessoas o direito de te conhecer, de te ver como ser humano, sabe? E isso me deixa assim muito intrigada com a situação, porque às vezes tem uma coisa que você quer falar com alguém e você não fala, mas na hora que você senta que a poesia te coça, porque a poesia é coçar, o escrever é coçar, você sente uma coisa dentro de você assim, você vai escrevendo, então as pessoas falam assim, nossa, você escreve? Eu falei assim, escrevo, sabe? E escrever é se julgar no tempo. Por que no tempo? Porque você escreve ali, o tempo não apaga, o tempo acaba sendo, você abraça o tempo ali, você pode observar, por exemplo, a poesia de Drummond, A Morte do Leiteiro. Há quantos anos foi escrita A Morte do Leiteiro? E a morte do leiteiro hoje ele está muito atual na questão do armamento, na questão dessa situação de a população poder se armar a todo custo. Sabe, A Morte do Leiteiro ela tem um trecho na poesia de Drummond no qual
o dono da casa, ele ouve o barulho do leiteiro, que leva o leite para ele todos os dias. E como ele tem ali ao lado da cabeceira da cama dele uma arma ao alcance, a arma é dele, ele não pensa duas vezes. Ele vai lá, pega a arma e já atira, para depois, matei o inocente. Isso é muito real. A morte do leiteiro, ela está muito real com o que está acontecendo agora. Igual se você vê, por exemplo, Jorge Amado, Capitães de Areia. Capitães de Areia, quanto mais os anos de publicação dessa obra vai passando, mais ele vai ficando atual. Mais ele vai ficando atual. Sabe? Quando você vê as chacinas, você vê as mortes aí, às vezes a sociedade assiste, ouve ali a notícia, mas ela fica, hoje em dia é assim. Não, hoje em dia não. A coisa está piorando bem, sabe? Eu me descobri escrevendo aos 12 anos de idade. E muitas coisas que eu, por exemplo, esse projeto do Rima Rara, essa poesia que eu coloquei no Rima Rara, ela aconteceu na minha vida aos 14 anos de idade. E ela fala da menina caçula, eu sou caçula, ela fala da mãe de família, ela fala da prostituta, das mulheres que são prostitutas, porque às vezes a gente é mulher e a gente é uma somatória de todas elas. Isso aconteceu na minha vida aos 14 anos. Hoje eu penso assim, olha, é verdade, eu escrevi isso, é verdade, sabe? O escrever, ele aconteceu muito cedo na minha vida, como acontece na vida de vários. Porém, é muito difícil você se desnudar. Quando você coloca no papel o seu sentimento, aí você está se desnudando. Aí é que você vê a magia do escrever. A Itabira do futuro é o seguinte, que as gerações possam ter cultura. Porque um país sem cultura, ele não sobrevive. Um país sem história. Eu vejo que Itabira é uma cidade, é triste falar, Itabira ela não ama o seu passado. Itabira não cuida do seu passado. E nós da educação, nós professores, eu especificamente, eu sempre tento colocar os meus alunos, as minhas falas, as minhas crianças, com esse contato, sabe? É contando história, falando dos distritos. E hoje nós temos uma situação um tanto quanto difícil. Tem a pandemia? Tem. Mas o que a gente poderia trabalhar mais, nós não trabalhamos. O que eu penso? Levar as crianças nesses locais, nesses lugares, nesses eixos de cultura, nessas roças aí. Quando a gente fala roça, a pessoa pensa, é aquela roça bruta, onde está ali o matuto que constrói a sua casa de pau a pique. Hoje já não existe, são poucas, sabe? Mas sempre tem alguém para explicar como que é feito, né? Então, a resistência nossa, eu penso muito assim, o passado, um povo que não tem passado, ele não tem futuro. Se a gente não organizar agora, se a gente não cuidar agora, Itabira, você já percebeu, é uma cidade riquíssima. Os poucos casarões que sobraram aí, percebe-se que Itabira é uma cidade riquíssima, ainda tem esse braço forte, né? Que nos abraça, que é o Drummond. O Drummond, ele é um poeta, ele é um homem, ele é um ser humano, que ele levou Itabira para o mundo todo. Infelizmente, na minha opinião, trabalha-se pouco, Drummond. Quando eu falo trabalhar, não é pegar o poema, interpretar ali no papel. Não. É pegar a criança, contar para ela, mostrar o que aconteceu na vida dele, o que realmente o levou para fora. Porque eu não sei se vocês percebem, não sei se vocês sabem, a minha geração mesmo, eu fui uma geração que eu não estudei Drummond na escola. Na escola inicial, não. Agora já mudou. Agora a escola, a própria secretaria, o próprio planejamento tem o projeto Drummond, no qual a gente trabalha desde a criança pequenininha lá, na pré-escola, né? A criança trabalhando ali. E esse futuro de Itabira, o futuro de Poema, ele é um futuro maravilhoso, porque o futuro de Poema está sendo construído pelas mãos de Rony Jober. Só o trabalho que ele fez no Morro Redondo só sela e ele não para por aí. E a população de Poema, ela trabalha junto com ele.
ele coloca cada personagem, cada morador ali com seu valor. Nós somos importantes dentro daquilo que realizamos e através do que realizamos. E ele tem essa maestria com relação, por exemplo, eu faço esse trabalho voluntário lá na comunidade Senhora do Carmo, lá no Salgado, e esse desafio da educação hoje, do professor hoje, esse contato do papel, a criança com o livro. Então, eu acho que o futuro de Itabira, ele depende muito, muito, muito do passado. E se não valorizarmos o passado, não haverá futuro. Porque esse desenho, quando a gente faz um esboço, quando a gente faz um desenho, aquilo ali ele tem uma origem, ele tem que ter uma origem, né? E com isso a gente conhecer a nossa história é muito bom. É muito bom para a nossa formação e para a valorização do agora, né? Então, vou te dar um exemplo básico. A rua Tiradentes é de uma riqueza, eu ando na rua Tiradentes olhando para cima, olhando os casarões, observando e pensando, aqui o meu pai passou, meus avós passaram aqui, né? A cavalo, trazendo as suas mercadorias básicas. A minha mãe, ela andou essas ruas todas. A minha avó andou essas ruas todas. Sabe? Aquela rua Tiradentes, você vai olhando, aí você faz uma conexão com a história que os seus pais te contavam, com a história que a minha mãe contava. Olha, aqui morava Dona Fulano, quando eu vinha da roça. E aí a gente vai fazendo aquela conexão e vai enriquecendo a vida da gente. O futuro da gente depende do passado. E o passado ele tem que ser valorizado, sim. Sabe? Porque a gente não quer ficar só no ouvir dizer. Eu ouvi dizer, estou vendo que era assim.